si, amar o próximo como a si mesmo. So it's very easy for us to identify a flaw in somebody else. And the way we identify a flaw on somebody else is we have to know that flaw ourselves. And unless you can point out a mistake or an error on your fellow brother or sister, you have to first recognize that. And you recognize that you have that in you when you point to somebody else. It's impossible to recognize something that you never knew to begin with. So if we change the whole game and we start to look at the qualities of others, you have to first have developed those qualities within yourself. And unless you have developed those qualities within yourself, it's very hard to be able to see and accept the qualities of others. Então hoje eu vou tentar, né, não dar tapa na cara de ninguém, porque a gente já recebe isso e a gente faz isso com a gente mesmo diariamente. Então eu quero que a gente sinta o amor, mas o amor começando por nós mesmos, sentir o amor que a gente tem dentro da gente. E com isso que a gente consiga distribuir esse amor para as pessoas que vivem com a gente, para as pessoas do nosso trabalho, da nossa família. E com isso gerar outro ciclo, não um ciclo de defeitos e de culpas e de se autodenegrir, mas um ciclo e um círculo, uma corrente de qualidades. E assim a gente formar uma rede de amor e não de julgamento entre nós e entre as pessoas que a gente vive, entre o nosso ciclo. And so it is a choice that we can start today by really experiencing the love that we feel right now, the love that is surrounding us all the time, and make a conscious decision to wake up with all this love and decide to go out through our day-to-day by not judgment, but seeing the good in people, seeing what they have that works, because that is a self-development of love as well. Eu quero começar com a gente pensando... Primeiramente, primeiro fator que nos faz divinos é que nós fomos criados por Deus. E a gente sabe o quanto Deus é divino e maravilhoso e o quanto Ele é infinitamente bom. E quando a gente não se acha divino e quando a gente não se entende como filho de Deus, a gente menospreza o amor dele por nós, porque a gente não se ama. Então, automaticamente, a gente não ama a obra dele, desse Deus divino e maravilhoso. Então, é o primeiro fator que a gente tem que pensar quando a gente acorda. O quanto nós somos divinos por ser criado por esse Deus maravilhoso que nos dá chance diariamente. Ele não nos pede pressa, ele nos pede esforço. Ele não pede que a gente fique somente enxergando os nossos defeitos. Ele pede para que a gente aprimore. E para que a gente sempre esteja se esforçando para burilar esses defeitos que a gente tem. E querendo ou não, são o que nos... tudo isso é um conjunto que faz a gente ser o que a gente é hoje. Então, vamos acolher os defeitos. The first thing that we have to think about is when we wake up, just the first factor of being divine is that divinity has created us. The one and only God has created us as His own creatures, His own part of His being. So that makes us divine beings as well, because we are created by the all-powerful and divine. And we carry divinity within us. So every day we can wake up and be at least understanding of, as many flaws that I have divinity in me. And so how am I not going to think this being that has created me with all the goodness and all the love and only choose to see my own flaws? E nesse mesmo momento de manhã, quando a gente entende que a gente é filho desse Deus, eu me pergunto, por que a gente está tão acostumado e condicionado a maltratar a nossa essência? Por que a gente está tão acostumado a menosprezar a nossa essência e automaticamente menosprezar a essência do outro, a menosprezar as pessoas que fazem parte da nossa vida? So when you wake up, why do we all think that it's okay to belittle others' feelings or belittle their own travels and their own ways of being? Why is it that we are so accustomed to really throw stones and to really see the bad? Nós tratamos o outro da maneira que a gente se destrata. Então a gente fica cego para enxergar na gente a beleza que a gente carrega e a gente automaticamente fica cego para enxergar a beleza que o outro também carrega, independente das falhas. It blinds us if we don't see. The way it is we treat others the way we mistreat ourselves many of times.
So I will treat others. It's very hard in this world to treat others as I treat myself. But if you start really believing that you're treating others as the way you are actually mistreating yourself, then you really begin to understand why the world is in the same situation it is. E aí a gente se pergunta, por quê? Mas quando eu começo, como é que eu faço? Existem muitos padrões no nossos padrões de comportamento e o nosso cérebro está acostumado com esses padrões, tá? O nosso cérebro está acostumado, isso virou um hábito. Virou um hábito a gente realmente achar que a gente não tem capacidade, ou achar que o outro é menos, ou achar que o outro é mais. A gente está sempre fazendo comparações da gente com o outro, ou do outro com a gente. Isso gera, esses hábitos geram realmente uma cegueira na nossa vida e na nossa encarnação. E aí, tudo dificulta e parece que a gente cria um bloqueio para olhar para a gente mesmo, para olhar para dentro da gente e perguntar o que me faz bem, o que eu quero, o que eu acho que realmente eu preciso melhorar, o que eu acho que eu realmente preciso fazer nessa vida. And we have to be very careful not to be blinded by this everyday habit that we acquire to go with the flow. And we don't stop to ask ourselves, what really makes my essence me? What makes me me? What makes I behave the way I behave? We stop to think about this and we get into this crowd, into this way of being of that's how everybody is and that's what expected of the world. And we don't stop and we create this habit of just moving on with this mistreatment of our own selves. Então a gente tem várias ondas que vêm de contra a nossa vontade. E são séculos e, enfim, muito tempo e encarnações de comportamentos iguais. E quando a gente se debate com essa verdade de ter que olhar para a gente mesmo e reformar as coisas que a gente não precisa mais e as coisas que a gente não quer mais e que não nos servem mais, a gente tem que ter muita perseverança. E é um trabalho muito difícil. We have to really, it's really a lot of work because it has to do with perseverance. We have lived so many lives, we have lived so many different ways, but for us to get all the things that are not working anymore, it really needs, it's really an awakening when we do decide to say what hasn't worked in the past few reincarnations and what needs to be changed on this one. Eu comecei a analisar esse olhar para si e esses padrões de comportamento que a gente tem na nossa sociedade e as coisas que a gente faz, as coisas que a gente decide, as nossas escolhas, depois que eu comecei a frequentar o Seara, depois que eu comecei a estudar efetivamente o Espiritismo. Porque em todos os livros, na codificação, mas principalmente nos livros do Chico, eles falam muito em brilhar a vossa luz, educar-se, iluminar-se. E eu fiquei pensando, poxa, mas o que é isso? O que significa isso? Eu sei que tem que partir de mim, mas como é que eu começo a me... E será que eu tenho essa luz? Será que todo mundo tem essa luz? And so before I got to Spiritism, I always had this question about enlightenment. How do you enlighten yourself? I mean, we have so many self-help books and we have all these different things. And then in the codification, but specifically in some of Chico Xavier, his literature talks a lot about let your own light shine. Instruct yourself. Enlighten yourself, but let your own light shine. And that really got a hold of a whole different way of thinking when I thought about this. E junto com esses livros, hoje tem se falado muito de reforma íntima, né? E eu acho que, pelas minhas pesquisas, o Espiritismo encabeçou isso a ser, enfim, né, divulgado no mundo espírita, e eu acho que está chegando em outras religiões também, isso é muito bom. Mas o que significa isso, reforma íntima? Eu acho que quando a gente pensa em reforma íntima, e quando eu leio esses livros, eu penso muito no externo, eu penso muito no que eu faço para o outro. Eu penso muito que eu não posso julgar o outro, que eu não posso ser rude com o outro, que eu tenho que cuidar para não ter tal tipo de comportamento com o outro. Mas não é reforma íntima, não é o meu comportamento comigo mesmo que vai fazer eu mudar o tipo de maneira que eu me comporto com os outros. So we have been hearing about this intimate reform.
reforming your own self. And this is in more and more self-awareness books and self-help books. It's really reform myself. So I have been formed in a way, and I have been habituated to do things as they always have been. But how do I reprogram this and really reform myself? We all talk about that. And when we do decide to change ourselves and reform ourselves, it's always towards the other. How do I treat the others a different way? How do I do this for others? How do I see me in a different light? But what does that really have to do with changing inside of myself? Então a gente tem essa luz dentro da gente. A espiritualidade fala isso pra gente. Deus nos criou, então ele já nos fez prontos para sermos perfeitos, para buscar essa perfeição. A gente tem essa luz dentro da gente. A espiritualidade fala isso o tempo inteiro. Então, brilhe vossa luz. Nesse trecho do livro Pensamento e Vida, do Chico Pedro Emmanuel, eu vou ler só um trechinho para não ficar muito comprido. Eu acho que é a parte mais importante, do brilhe vossa luz. Semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução, que se imponha de dentro para fora, mas sim com a consciente adesão da vontade, que em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração. And so in Chico Xavier's Thought and Life, the book, and that was Emmanuel was the spirit who dictated this. He really brings attention specifically to one underlined things here on the board, and it says that all of this, to get this light to be shown, all of this light, for you to be allowed to shine your own light, you really have to educate yourself, cultivating not only intelligence, but also perfecting your intimate field, and as well as knowledge and kindness. I mean, know the virtue. It's not just about, this virtue is not going to be acquired just by instruction, but it's going to be from it's not something that will be from the outside to the inside, but it'll be a conscious decision and willpower of its own goodwill, without any, without touching anything against nature or anything that is some type of a pressure. So this way you can really free and kind of perfect really your heart. Então essa mudança, esse brilhar a vossa luz não vai acontecer de dentro para fora, de fora para dentro, vai acontecer de dentro para fora. E não vai acontecer comigo mudando o meu comportamento com o outro. Porque eu vou chegar em casa e eu vou me arrepender de ter tratado o outro daquela maneira, porque eu vou achar que eu tô sendo bobo, eu vou achar que eu tô sendo idiota, eu vou achar que eu tô sendo um monte de coisa que a sociedade impõe que a gente seja muitas vezes, para não ser taxado de tonto, de muito inocente. Porque, na verdade, a gente deixa de mudar o nosso campo íntimo. A gente deixa de brilhar a nossa luz, achando que só comportando de uma maneira boa com o outro, a gente já vai estar fazendo bem. Mas não, o bem começa dentro da gente. It doesn't matter how much I masquerade myself out with society and what is expected of me in society. It is only when I change and I truly take a conscious decision to change myself from the inside out. And when I take a conscious decision to say, I don't need to adhere to what society expects of me, and I don't need to go outside and do everything how the book says that it should be. But when I get home and I know in my intimate heart and my intimate self, I know that I did everything because of convenience and because of what it was expected of me. And I forget and I neglect to truly change the root of why I'm even doubting myself and how I treat others and what is the right and wrong way. Então a gente tem esses ensinamentos e a gente tem certeza disso, porque a gente estuda, a gente lê. Todo mundo aqui sabe, todo mundo já leu algum dia, todo mundo já falou sobre isso. Só que por que a gente não começa? Por que é tão difícil de começar? Porque eu não consigo entender. E eu não consigo entender porque eu também estou na mesma situação de não entender por que é tão difícil olhar para a gente mesmo e conseguir acolher essas sombras e acolher essas qualidades e se sentir bem
por saber que temos qualidades. Às vezes, na verdade, a gente olha para as nossas qualidades e acha que a gente está sendo orgulhoso, acha que a gente está sendo egoísta. A gente imagina um monte de achismos e coloca isso como uma verdade pra gente, deixa de valorizar quem nós somos de verdade. And so a lot of times we stop to really give the value to who we are in essence and who we truly are. And I ask myself, okay, so I know what I have to do, but why is it so hard to really take the first step? Why is it so hard to actually do it? Why are we so accustomed to just following what has been done and not be innovators within our own selves and everything else that needs to be changed? E quando eu penso em reforma íntima, eu penso principalmente nos defeitos. Mas será que é só isso? Será que é só pensar no defeito? Será que é só focar no defeito e tentar aprimorar esse defeito e tentar sempre melhorar e reparar e ficar sempre correndo atrás de uma maré que às vezes a gente nem consegue e fica focado nisso e deixa de olhar outras coisas que poderiam ajudar a gente? And so this intimate reform that we're so talking about, why is it that we're always looking at the flaws? It's such a thing that draws our attention. What doesn't work about me? What is not right about me? What I need to change about me? And is that all there is to really reform ourselves? Is really just going over and over our flaws? Então, o conceito de reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual. Não vai ser o outro que vai dizer para Regina: Regina, tu precisa gostar mais de ti. Isso não vai vindo, não pode vir do outro. Tem que vir da gente. É intimidade espiritual. É na nossa intimidade. So this reform, this intimate reform, is not somebody else that's going to catch your attention and tell you what you need to get better and what you need to reform. It has to come in your own intimate. It's a spiritual intimacy where you have to start getting to know yourself in an intimate level, in a spiritual level, for you to truly be aware of who you are and what needs to be changed. The concept of intimate reform is also not something that you just decide to wake up and today I start my intimate reform. It's a continuous process. And that is why sometimes we lose focus, because we believe there is a beginning and an end, when in truth, it's a continuation of our own perfection. Isso. Modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. É a transformação do homem velho. É a transformação. Não é mágica. Não é da noite para o dia. Não é lendo uma passagem de Chico Xavier que a gente vai conseguir fazer de forma íntima e acordar no outro dia já pleno e belo, amando todo mundo e achando qualidade em todo mundo e na gente mesmo. So we have to really believe that it's not in reading one self-help book or in one person's knowledge that we're going to find this enlightenment or this reform, this intimate reform. It's really about the transformation of the man, really the old man, which we are. Let's think of our old souls and our getting to know all our tendencies and secular errors, things that we have been mistaking, causing the same mistakes for centuries and centuries. And we have to be aware of that in our new man for us to really implement Jesus's teachings inside, but also outside. So it has to be in both fields. Então, acho importante a gente começar a pensar em acolher esse homem velho, acolher todas essas coisas que nos fizeram chegar até aqui, acolher todos esses defeitos e enumerar cada um, ver de onde surgiram, ver por que eles estão ali. E, ao mesmo tempo, agradecer e valorizar cada qualidade, cada momento que esse homem novo está descobrindo dentro de si. And so it's important for us to not just throw to the side this old man, this old soul that I was, but also to embrace what I have been and what I learned from what I have been. So it is not about just saying I'm changing from today on, but to also embrace with love what you have been, but not just look at your flaws and look at every step, every wrong step that you've taken in centuries or even in this life, but look at all the right ones that you have taken
And you can only be a new man if you embrace your old man. Quando eu fiz esse teste com algum grupo de amigos e de culturas diferentes, e no meu trabalho, e meus amigos, cada um teve um comportamento muito diferente, mas todos mais ou menos seguiram o mesmo padrão. Todos acharam muito rápido os defeitos. E a maioria deles acharam 8, 9, 10 defeitos. Eu, por exemplo, achei 8. E eu tô até agora tentando achar a terceira qualidade. Porque a gente fica focado no defeito. E todos tiveram o mesmo perfil de demorar muito para achar as qualidades e achar muitos defeitos. E quando acharam as qualidades, se sentiram um pouco mal e acharam que aquela qualidade, sim, talvez, de repente me fala tu se eu sou assim mesmo, de repente me fala se é isso mesmo, se tu concorda com isso. Não! Se tu acha que tu tem essa qualidade, acolhe essa qualidade, valoriza essa qualidade, agradece essa qualidade, porque tu demorou muito tempo para chegar a ter essa qualidade. E os defeitos também, eles não nasceram com a gente. A gente foi adquirindo esses defeitos em muitas existências. E esses defeitos um dia vão se tornar qualidades. Então, o defeito, na verdade, é um obstáculo, é um aprendizado para a gente chegar na qualidade. Então, que bom que a gente tem defeito. And so think about it. When in all the various groups that I gave this little exercise for you to write down your flaws and your good things, most people, when I didn't tell them to just write 3 of each, and I said just freehand all your flaws on one side and all your, how would you say it? Your good things, your qualities. Yes, sometimes it just flies out. And your qualities, people would take very little time to write their flaws, and it would just be going on and on and on. And when it came down to your qualities, it was a very short list. In my instance, I had 8 flaws right away, and I wrote them down, and I'm still trying to figure out my 3rd quality. So it took me a very long time to understand that. Why is that we don't, and then even when we write our own qualities, we begin to question them. And we begin to say, am I being a little proudful? Maybe I need reassurance that, yes, I am really that way. And I have self-doubts about my own qualities. But my flaws, oh boy, do I just write them right over and over and I don't even think about it. É difícil. E eu sei que eu tenho mais qualidades. Todo mundo aqui sabe que tem qualidade, porque se a gente tem 8 defeitos, poxa, pelo menos umas 4, 5 qualidades a gente tem que ter. É óbvio, a gente demorou muito para chegar até aqui. E se hoje a gente é a melhor versão do nosso espírito, poxa, só ter defeito, pelo amor de Deus, né? And think about it, we're all here, we're all trying to enhance and better ourselves. So of course we have many more qualities than we think we do. And today we are the best version of ourselves that we have ever been, because we are progressive spirits. So I know sometimes it can cause us a little, oh my goodness, but we are pretty amazing beings and we're not giving ourselves a rightful credit. E no momento que a gente consegue enxergar só os defeitos, a gente menospreza cada boa escolha que a gente fez, cada inspiração boa que a gente recebeu, cada livro que a gente leu e que a gente levou para nossa semana. A gente menospreza tudo de bom que a gente recebe diariamente, porque a gente foca tanto no defeito que a gente vive nesse ciclo de negatividade e a gente deixa de agradecer por quem a gente é hoje. And concentrating on the flaws brings us to stop also being grateful, because we are all so concentrated on the flaws and we go into the cycle of seeing what hasn't worked that we forget to say, wow, all the good decisions I've made, all of the good things that I have done in my life. And those are the things that will give you reasons to be grateful. So when we do choose to concentrate on our qualities, we also immediately become more grateful beings. And we should always look into the flaws as a teaching tool that has brought us to being a better human being. Nós precisamos apreciar as nossas situações. Nós precisamos apreciar tudo que a gente faz diariamente. Nós precisamos apreciar tudo de errado que a gente faz. A gente precisa acolher tudo de bom e de ruim que a gente tem. Porque a gente não pode tirar férias da gente.
A gente não tira férias do nosso We espírito. can't take a vacation from ourselves. And so we have to begin to appreciate everything that happens to us, all the choices, all our flaws, but in all our qualities, but embrace them all, because that makes part of who we are. Tem uma música que eu gosto muito, de um cantor espanhol, e ele fala muito do cotidiano da vida. E tem uma música que ele fala todas as qualidades, né, da pessoa que ele ama, enfim. E ele também fala que ele acha engraçado porque ele também gosta dos calos dela. Ele também gosta quando ela acorda de manhã com o olho sujo. Ele também gosta dos chiliques que ela dá durante a semana, porque tudo isso faz a pessoa, faz quem ela é e faz ela ser a pessoa que ele conheceu e gostou. Então, por que a gente não consegue fazer isso com a gente? Cada calo que a gente tem na mão é uma experiência. Cada calo que a gente tem no pé é uma situação que a gente passou. É um aprendizado. Então, também é uma qualidade. Não é um defeito. Porque nos fez melhores. Nos fez aprender alguma coisa. There's a song that this guy talks about his lover and how beautiful she is, and not only does he appreciate and love everything about her, but he appreciates and thinks she's so beautiful in the morning when she has eye glue, and when her hair is not well done, and when she has those moments of stress and all of that, and because that's what makes her her. And he would not expect her to be a almighty perfect being. But why don't we do that to ourselves? Why don't we do that to ourselves? So why can't we take us as an entire package and love us just like the song, he loves the lover for all that she is, but why is it with us? We really concentrate on the flaws and we can't really enhance our own self-love. Cada detalhe nos faz ser único e divino. Cada detalhe, bom ou ruim, não importa. Nos faz a pessoa que nós somos hoje, nos faz divinos. Each detail makes us who we are, divine and really perfect beings. Each detail is unique to you. Each of your own detail about your personality. That's what makes you you. Why would you want to be anybody else? Because that's an impossible goal. E se a gente conseguir acordar de manhã e pensar, será que eu gosto da minha vida? Será que eu me trato bem? Será que eu aprecio as pessoas que fazem parte da minha vida? Será que tá tudo bem? Será que é isso mesmo? Será que eu tô fazendo bem? Porque quando a gente volta às palavras de Emmanuel, pensamento e vida, pensamento é vida, se a gente tiver uma resposta negativa para todas essas questões, a gente vai estar afundado numa negatividade e isso vai gerar um ciclo negativo para nossa vida. Então, ao invés da gente ficar pensando, não, eu não trato bem, não, eu não gosto da minha vida, eu estou tentando gostar da minha vida. Eu estou me reformando para eu conseguir me tratar melhor. Eu estou tentando buscar esse conhecimento. And so when we wake up, we have a choice to really begin our days by seeing the flaws and what won't work, or why am I not this way, or why am I late, and all of these things. Or I can decide to not begin my day with all the negativity that will undoubtedly come back to me and will kind of prophesize. And so, just like the book says from Chico Xavier, thought in life. But I'll take a step further and say, thought is life. Eu sei que tem muita gente aí que deve estar pensando. Eu, quando falo isso, eu me sinto estranha também, porque automaticamente eu penso no ego, né? Nosso querido amigo ego. Beijo, Júlio, onde quer que você esteja. Ego e o orgulho, né? Porque a gente está condicionado a essas questões. O nosso espírito ainda é muito falho e todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém. Mas a gente está tudo bem. Porque se a gente tratar o ego como um vilão da história, a gente vai viver eternamente nessa vitimização, nesse euzinho, que tudo é tudo comigo. Eu não posso, eu sou cheio de defeito, eu não posso encarar tal situação porque eu tenho muitos defeitos. O meu ego vai se sobressair. Eu sou muito orgulhoso, não posso fazer tal coisa. Então o ego está sempre menosprezando o nosso espírito,
O ego é o nosso falso eu. O ego não é a nossa real essência. Então, vamos parar de dar poder pro ego. Vamos dar poder para quem a gente realmente é. And so let's stop also give so much power to our own ego. Let's stop believing, because the ego is that perception of reality of who we are. And once we stop that and really believe who we truly are, because if we go with the ego and believe that we deserve what we deserve and we are a victim of everything that is wrong, we can really lose ourselves of who we truly are and how much power we truly have to change our lives. So let's really pay attention to this ego that is really a mask. It's really a masquerade of who you're trying or portraying, but you really are not. E o orgulho também nos menospreza, porque é uma forma de insegurança. Porque se a gente precisa provar e diminuir alguém mostrando que a gente é melhor, é sinal que nem a gente sabe o que a gente é mesmo. Significa que nem a gente sabe o que realmente é melhor ou não é. Porque no momento que a gente enxergar e acolher isso, e conseguir enxergar o outro, conseguir enxergar os pontos de luz no outro também, porque a gente enxerga na gente, a gente vai se tratar de igual para igual. Orgulho e insegurança, o orgulho nos menospreza, o orgulho não ajuda a gente. Então, eu acho que começar a transformar essas questões, esses tabus, numa forma da gente evoluir e não dar poder para essas coisas ruins, também é uma forma de começar a achar a nossa essência. And so we can begin to look for our essence as well by taking a careful look at pride. Because pride makes us really believe that, again, that we are better than others, that we need to justify things to others to prove that we are right. But when we begin to look at everybody in their own trajectory, when we see everybody in their own path, and everybody's doing the very best they can, and when I stop having the need to prove myself right all the time and show people how good I am and how smart I am, then I really begin to connect with people as someone who's progressing with everybody else. E a gente vive numa sociedade muito complicada. A gente vive sob pressão diariamente. A gente vive tendo que ter um trabalho melhor. A gente vive tendo que ser saudável, porque a gente precisa. A gente vive tendo que viajar muito. Mas por quê? Quem que quer isso? Quem que realmente busca isso? Quais são os nossos reais limites? O que a gente realmente quer? Será que a gente quer mesmo ajudar aquela pessoa? Será que quem não precisa de ajuda, na verdade, é a gente? E depois a gente fica esbravejando por ter ido lá e ter ajudado, mas na verdade quem precisava de ajuda era a gente. E a gente não consegue perceber isso porque a gente está nesse ciclo de fazer externamente porque a gente não sabe o que realmente nos faz bem e o que realmente nos faz mal. It is very good to be self-aware of what you want in life. If I smack in front of you this question, what do you want in life? How many of us can really answer this question? What do you want in life? And a lot of times we do things of, again, what is expected of us. How many times do we go out there, we go out on a limb to help someone, when in all reality, it is us who needs the most help. And we get home and we feel a hero for having helped this person, but then we really close our eyes and we see that it took more than I could possibly have given. And now I am actually even worse off than I was before because I just helped to comply with what society expected me to do and not truly helping because that was my essence of help. E nós somos muito abençoados, e nós somos muito divinos para deixar que algo tão pequeno e que não é genuíno do nosso ser nos enfraqueça dessa maneira. Porque nos enfraquece, nos diminui, e parece que a gente não tem força para continuar. E não é a nossa essência. Deus não quer isso. Não é esse o nosso papel aqui. And we have to pay attention because that is really perhaps not our mission. It's not our goal. It's not what we're here to do. And if we just keep doing what it's expected of us, but not really what really is our essence, that is not connected with what God wants of us to be. Então é uma eterna busca, uma eterna reforma, é um eterno aprender, é um eterno mudar os móveis da casa e um eterno
tapar o buraquinho da parede, isso dentro da gente. Vai ser diário. E é difícil, gente. Desculpa, tá? Vai dar trabalho, mas não tem outro jeito. And so it's work. I have no other word to say, but it is work. It says we have our own house. We have to clean it all the time. We have to move furniture around. We have to cover holes in the walls when there is one. So that is the same work that requires of our own intimate self, of ourselves, is constant work. And we can't wait for some enlightenment to come without this constant work. That is the progression of humans. E o bem é nosso código genético. A gente nós somos criados para o bem e faz parte da gente. E tá tudo bem também se o bem não estiver tão presente nas nossas vidas, mas ele tá dentro. A gente só precisa achar. Goodness is our genetic code, and we have to know that goodness is our genetic code because we are created by pure goodness. So that is our DNA, and we have to remember that we are created for goodness, and we only stray away from it sometimes when we stray away from our own essence, which is divine. Mas, tá, eu já falei, né? Todo mundo sabe, todo mundo já sabe a teoria, lindo, maravilhoso, nossa, a gente precisa valorizar, né? Todo mundo sabe. Então tá, mas e aí, Adriana, como é que eu começo? Né? So we know all this, but okay, so what do I do? Eu acho, isso é experiência própria, que tem 4 palavras que podem ajudar a gente a começar a tentar implementar esse olhar para si e tentar essa reforma diariamente. Primeiro, paciência, né? So there are 4 words that really can help us in this whole search for reform, for self-reform. First word is patience. Positividade. Positivity. Trabalho. Work. E movimento. Movement. Movimento para a gente se questionar, para a gente meditar, para em cada situação a gente parar e analisar. Movimento, sempre. E o Espiritismo é isso. O Espiritismo é um movimento. E que a gente consiga agregar esse movimento para a nossa vida e para a nossa reforma. Movement is very strong because movement brings you to question things. Movement means for you to never stop, stay still, and spoil. Movement means the search for a better person. If you have no movement, you will rot. So Spiritism is always movement. We are learning, we are progressing. Tem essa passagem do livro Palavras de Vida Eterna, do Chico, que eu acho que esse título, Se Procuras o Melhor, ele resume essas 4 palavras, porque só nessa atividade de procurar, a gente vai ter que primeiro movimentar para procurar. A gente vai ter que entender que a gente precisa procurar. E aí, a procura gera trabalho, porque né, a gente vai ter que ficar sempre procurando alguma coisa, sempre trabalhando para encontrar isso. E, às vezes, a gente não encontra. Aí a gente tem que ter paciência, né? E o melhor, positividade. Procurar tudo isso e esperar tudo isso com positividade. Não achando que a gente não vai ter outro dia para conseguir isso. Não achando que a gente não vai ter outra chance para buscar esse melhor. There's a passage on Chico Xavier that says about if you seek the best. And seeking the best means, in this passage, first you need movement to need to change, to really have you do something and take action upon your own life. So you need to have some kind of movement. Movement makes you work, because you can't work if there is no movement kind of pushing you to do it. So once you work, sometimes you won't achieve exactly what you expect, and then you need to have some patience. And you can't have patience with no positive want for the outcome, because then you will stagnate. So you need the movement to create work. You need work to actually create patience. And patience will be a tool for positivity. Então, é uma eterna busca. A paciência vive na base de todas as boas obras. Se a gente não tem paciência, a gente não vai conseguir criar uma base sólida para nada. The base of all goodwill is patience. E a nossa base sólida está dentro da gente. A gente precisa solidificar a nossa essência. And we need to solidify our essence.
And remember that, again, patience is really at the bottom of all our good actions. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Te encontre e ilumine. Se procuras o melhor... Okay, if you seek the best, don't belittle the patience of working, and don't belittle the patience, or don't negate to be patient and to work for what better, for the best, because the best will come and find you and illuminate you if, again, you work as well as be patient with the work. E honestidade, né, gente? Honestidade, sinceridade com a gente mesmo. Eu acho que isso é o principal passo. Porque a gente vive sempre tendo que agradar alguém. Sempre tendo que fazer algo por alguém. E a gente deixa de ser honestos com a pessoa e com a nossa própria vontade. Porque a gente tem que seguir um círculo social, alguma coisa que nos falaram desde pequenos que a gente tem que seguir, uma convenção. E a gente acaba esquecendo de valorizar a nossa própria vontade. And let's never forget to give value to our own wish, to being truly who we are. Because if we are always behaving in a way to, as others expect us to behave, perhaps we're not being too honest as to who we truly are. And once we begin to be honest, maybe not everybody will like us, but we will. We will always like an honest person better than any other masks that they put on their faces. I'm paraphrasing something, so the translation it's not verbatim, okay? Sinceridade com os nossos sentimentos, porque quando a gente não tem sinceridade com a gente mesmo, a gente menospreza o que a gente está sentindo. E aí a gente acumula um monte de coisinha e um monte de situações que não são nossas. E aí como é que a gente vai resolver se nem é nosso? Porque a gente nem sabe se é nosso, se não é. A gente fica só procrastinando essa busca. How can we understand others' feelings if we're not sincere with our own? If we don't understand our own feelings, how do we truly can look at somebody in the eyes and say, I do understand you and I know what you're feeling, if we're not being sincere and we're just procrastinating being honest with ourselves and really not owning our own feelings and being sincere as to who we are? Cuidar da gente mesmo, cuidar dos nossos sentimentos. Porque lembra, né, a gente não tem férias, a gente não pode tirar um feriadinho da gente, a gente vai ter que se aguentar. Então, se a gente não se tratar com amor, quem é que a gente vai conseguir tratar com amor? Care yourself, care for your own feelings. Don't ignore them, don't throw them on the side, don't think that they're not worthy. Don't belittle your own feelings, because I can't take vacation for my own being. I'm always with me. And if I don't really like who I am, that's a very tough place to be. E cuidar-se vai muito além de dizer às vezes, eu mereço uma viagem, ou eu mereço ir nessa loja e comprar tal coisa. Porque às vezes a gente se condiciona e isso anestesia o que a gente precisa realmente encontrar. É uma válvula de escape efêmera que vai passar e aí tu vai ter que ter outra coisa, tu vai ter que descobrir outro mecanismo para aliviar essa falta, para aliviar essa falta de cuidado que a gente tem com a gente mesmo. And really care for you. Really ask yourselves why you are feeling the way you're feeling. Don't go out and shop to anesthetize the true feelings of why you're going out shopping, spending money you don't have on things that you really don't need. These things are just temporary anesthetics, and these are just really masquerading your own yelling feelings inside of yourself. Porque hoje em dia, eu falo por mim, eu acho que isso serve para muita gente também. A gente acha que a gente merece os mesmos obstáculos e que a gente merece se sentir culpado e que a gente merece sempre esse sofrimento, porque acaba o dia e como a gente não consegue olhar para a gente mesmo, a gente sempre acaba escolhendo as coisas erradas. Porque a gente sempre vai ficar nesse ciclo de não olhar para dentro de si, só olhar para os defeitos, então no outro dia vai voltar tudo de novo. And it's really a self-fulfilled
proudest you, because if you look at it as deserving of everything bad that happens to you, you start to feel guilty for what you do, and you start to look at all your flaws, and again, it's a big vicious circle. If you choose to look at yourself as this flawed being, instead of really getting out of this way of thinking. E nós somos tão divinos que Deus nos fez co-criadores. A gente tem responsabilidade sobre as nossas escolhas. A gente tem a possibilidade de mudar essas escolhas. A gente tem 1000 possibilidades, porque a gente é co-criador. Nós criamos juntos com Deus. E a gente esquece disso. And how amazing it is to know that we are so divine. We're so divine that we are also, God gives us the power to also co-create with Him. We can create so many things with His permission and with His help. How amazing is that to know that you are divine as to also co-create so many things this earth with His help. Então, o que nós realmente merecemos? What do we truly deserve then? A gente merece ser visto de igual para igual. A gente merece ser visto como um ser divino, independente da classe social, independente do emprego, independente da cor. Não importa. Nós somos seres feitos para o mesmo fim. Nós somos seres feitos para a perfeição. Nós estamos caminhando no mesmo caminho, no caminho que Deus criou para a gente. Então, é esse o foco. A gente merece, sim, o melhor. E a gente tem que buscar, sim, esse melhor. A gente não pode menosprezar essa divindade. And so let's not belittle this divinity that we are and that lives in us. And let's start to begin to really truly love at everybody else as the same as us, because we are all created from the same God. We all have the same divinity inside of us. And when we can put aside whatever nationality or color or sex orientation or whatever it is that others are, and really see each other for the divinity that lives in them, then we start to truly embrace what we're all about and what we were created to achieve. Cuidar e analisar cada melhoria que a gente fez, cada coisa que a gente ainda tem para melhorar. E agradecer sempre por cada coisa boa que a gente tem. A gente é muito bom, gente. Vamos achar bom. A gente precisa se amar, por favor. And so let's really begin to look at ourselves and to put all the qualities that we have. Let's wake up tomorrow and not look at our flaws. Let's look at the qualities of this amazing human being that you were created to be, and start to really love and put this love outside of just being a word and being an action. E olhar para o nosso espírito como esse ser imortal. Imortal. Nosso espírito é imortal, gente. Então, os defeitos que a gente tem aqui hoje, amanhã vão ser qualidades. As qualidades que a gente tem hoje vão se tornar muito melhores, porque a gente não vai parar de evoluir. And it's a beautiful thing to know that we are all immortal spirits, that we don't die, that we don't end, and that we are just a perfect continuation. Flaws transforming into qualities, and qualities transforming into perfection. E reformar é iluminar. To reform is to illuminate. Buscar o que não nos serve mais e jogar fora. See what no longer works and throw it out. É sempre mudar os móveis de lugar quando chegou no nosso limite. Quando não serve mais, bom, a gente troca. So we change things when it does no purpose anymore. We put new furniture in the house when the old ones no longer serve its purpose. And so that has to be the same thing for our souls. E aceitar, como Paulo falou, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. And remember what Paul has taught us. Everything is permissible, but not everything is Conveniente. Yeah, convenient. Yeah, nothing is it's good. Not that everything that I can do should do. Tudo é permitido, mas nem tudo me edifica. Oh, everything is permissible, but not everything is edifying. E é entender, gente, que apesar de ter muitas derrotas, a gente vai ter uma vitória. Mas que a gente não faça dessa uma vitória ficar apagada. Porque a gente não pode ser tímido. O bem não pode ser tímido. O amor não pode ficar apagado.
E a gente faz isso com a gente diariamente. A gente apaga o amor por nós mesmos. A gente apaga o amor e as qualidades que a gente tem. E isso não é bom. Não é bom nem para nós, e não é bom nem para a Terra, e não é bom para a evolução de ninguém. Porque a gente deixa de iluminar a gente para poder ajudar o outro. Porque se a gente se educa, a gente consegue ajudar o outro genuinamente. Let's not neglect our own shine to sprout from the inside of us. Let's not let evil speak louder than goodness. And it only does because we're too timid to yell out our own qualities. And so evil always takes over the flaws. But it is because we're timid. So let's not be timid. Let's really enhance and embrace and yell out our qualities. Então, essa reforma é se permitir. Então, a gente precisa se permitir analisar cada coisa. A gente precisa se permitir e se libertar de coisas que a gente não precisa, que não nos fazem bem, de se privar de coisas que a gente há muito tempo ainda mantém e sabe que não precisa. É uma eterna busca. E vai ser difícil, e vai doer, e vai dar vontade de desistir todo dia. And sometimes we feel like almost giving up, but it's an eternal search. It's a search for what works and what no longer works. And the biggest mistake is for you to carry on what no longer works, and it has stopped working for a long time. But we put this mask of, I believe it's still working. But when we're honest with ourselves and let go of what does not work anymore and embrace the new, then the new kind of finds a way into being something good. Porque o ego é forte. E o ego sempre vai fazer com que a gente ache que a gente não precisa. Com que a gente ache que a gente tem que desistir. O ego é forte. Mas a gente tem que fazer com que o bem vença essa força para que a gente consiga encontrar a nossa essência. And so the ego is very, it's false. It really makes us believe in a distorted reality. But once we throw that out, then we can really see ourselves for our own true divine essence. Mas a gente tem Jesus, né? A gente tem Jesus e a gente tem o Espiritismo e a gente tem pessoas que nos amam, pessoas que sabem o nosso real valor, que sabem tudo que a gente é e tudo que a gente conquistou e o que a gente levou e precisou fazer para chegar até onde a gente chegou. Então, reformar é pegar essa mão que Jesus está nos oferecendo e entender que o caminho que ele deixou para nós e o exemplo que ele deixou para a gente é a verdade. E a gente tem tudo na mão. A gente só precisa realmente aplicar. Mas não aplicar para os outros, aplicar para a gente. No fundo, na nossa essência, no nosso real eu. And the biggest example, as we're coming to an end, it's really to understand that Jesus has been the most powerful man on earth to really walk the walk and not just do the talk. And what he exemplified, he always suggested, not just suggested, but he really told us to follow what he did, because that is the truth. And what is the truth? The truth is he has been the most honest, the most loving man that ever existed, and that is exactly what he wants for us. Então a gente é muito abençoado, nós somos muito abençoados e muito divinos por termos acesso a tudo isso que nós temos hoje. Por ter acesso a todo esse conhecimento, a todos esses ensinamentos e sentir que isso realmente é verdade. Mas a gente precisa fazer com que todos esses fatores nos tragam para a vida real, nos tragam de pés no chão e fazer com que isso nos dê força diariamente para ultrapassar todos esses obstáculos. And so we really have to empower all this message and all these teachings and spiritism and all this beautiful knowledge about the spirit is really where we're going to find an answer, because we are the spirit. Então vamos acordar de manhã e vamos agradecer, vamos dizer que a gente se ama, vamos falar um eu te amo pra gente mesmo de manhã. Vamos agradecer pelo nosso corpo, vamos agradecer pela gordurinha, vamos agradecer pelas pernas que a gente tem, vamos agradecer pelos braços que a gente tem para trabalhar mesmo com as dores. Vamos agradecer, vamos se olhar e vamos se amar, vamos buscar esse amor dentro da gente, porque é isso que a gente precisa. Eu acho que se a gente conseguir realmente achar isso genuinamente dentro da gente, conseguir olhar para o espelho e dizer, tá bom, hoje não vai bom,
Mas eu não sou um monstro porque hoje não foi bom. Amanhã vai ser melhor. Porque eu me amo e Deus me ama e vai dar tudo certo. And so I want everybody to wake up tomorrow and really start to say, I love me. And to really give ourselves a hug in the morning and really say, I am not perfect, but I am perfectible. And eventually, with the right time and the right attitude, I am only absolutely sure that I will get there. And for me to start looking at my qualities, to look at the divine being that I am, and for me to not just talk in the talk, but really walk in the walk, and give into the world the love that I so much want in it. E para finalizar, vocês têm que fazer todo dia isso, por favor. Eu vou ver todo mundo e And vou so to perguntar finalize, se you have to vocês do estão this, what I'm fazendo. telling you. Tá bom? Quinta-feira, todo mundo vai estar aqui, eu vou perguntar. Se fala que se ama hoje. E para finalizar, salvou-nos o Cristo ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. A gente tem todos os ensinamentos. And so Christ already taught us how to rise from the darkness onto the light. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se e educar-se para educar os outros. Então, vamos buscar essa salvação na gente mesmo para a gente poder ajudar o tanto de gente que precisa de ajuda. Eu amo todos vocês, do fundo do meu coração. Muito obrigada. And I love you all. Thank you very much for your patience and your kindness.